Isso aí, hoje sem risadinha, porque o assunto é sério, meu amigo. Aqui também é jornalismo bem feito, viu? Fazia tempo que eu não estudava tanto pra um programa. Ou seja, pode ser que eu tenha estudado que só pra fazer uma merda, né? Vinheta. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você o quê? A contemplar este mergulho a um dos dramas do futebol brasileiro, a arbitragem. De quem é a culpa? A resposta parece fácil, né? Pra você, gaiato, vai falar, a culpa é da CBF, a culpa é do árbitro, a culpa é de sacanagem, a culpa é da incompetência dos árbitros brasileiros. Mas por que eles são falhos? Por que você considera que a CBF forma mal os árbitros? Onde está o problema da nossa arbitragem? Você sabe como se tornar um árbitro no futebol brasileiro? Você sabe qual foi a primeira escola de arbitragem no futebol brasileiro? Você sabe o que está sendo feito hoje na arbitragem brasileira? Essa e todas as respostas. Ainda existe o Globo Repórter? Existe? Mas vai ser aqui no Polêmicas Vazias mesmo as respostas. Seguinte, a primeira escola de árbitro no Brasil, ela data de 1940, em São Paulo. Então, assim, não é algo novo, né? A gente tá falando de uma coisa relativamente antiga. Porém, a formação dos árbitros brasileiros segue fragmentada. Como assim, Formiga? Putz, não é a CBF, não existe a comissão de arbitragem da CBF? Não é bem assim. Cada estado tem a sua escola de formação. A escola de São Paulo não é igual à escola do Rio. Elas não são interligadas. A escola do Rio Grande do Sul é diferente da escola do Ceará, que é diferente da de Pernambuco e por aí vai. Então você não tem uma padronização na formação da arbitragem. Para fazer este programa, eu fui conversar com alguns árbitros para falar, putz, essa é uma sensação só minha ou isso de fato é um problema? É um problema. Eles entendem que há uma fragmentação na formação da arbitragem. E aí você tem um outro ponto, talvez você saiba, talvez não. Os árbitros apitam por federações, porque o cara é formado pela federação tal, então assim, ele pode ser até um árbitro CBF, até um árbitro FIFA, mas ele também é um árbitro de uma federação X. Então no começo do ano, ele vai apitar, por exemplo, o Campeonato Paulista ou o Campeonato Carioca, naquele padrão da arbitragem carioca, no padrão da arbitragem paulista. Chega na Copa do Brasil e no Brasileirão, que são competições da CBF, ele vai apitar num outro padrão, que é no padrão CBF, respondendo a uma outra galera, a CBF. Então, ele no dia a dia, lá no começo do ano, responde à sua federação. Quando chega no meio do ano, ou quando começam as competições nacionais, ele já responde a uma outra galera. Temos aí um problema de formação. Então, ponto 1, a formação brasileira, ela é fragmentada. Outro ponto que eu considero ruim, mas não é só aqui, em outros lugares do mundo. Tem lugares diferentes, mas se a gente pegar a Premier League, por exemplo, tem a mesma questão que aqui, comunicação. Os árbitros não podem falar. Você não humaniza o árbitro, porque ele não dá entrevista, ele não vai, depois do jogo, dar explicações. O que tem sido feito agora pela CBF é o CNM ali numa espécie de programa dele, tentando fazer não uma crítica direta a algumas decisões e nem tão didático assim, mas fazendo um apanhado, um comentário geral sobre determinados lances da rodada. Não é algo objetivo e é ele falando em nome de todos os outros árbitros. Inclusive os que erram nem estão ali para se defender, né? Ou para tentar explicar determinados lances. Você tem o áudio disponibilizado 48 horas depois da rodada do final de semana, mas não tem uma contextualização ou não tem uma explicação do árbitro. Então a comunicação na arbitragem brasileira, ela é ruim. E esse problema também existe na Premier League. Eu vou citar muito a Premier League aqui, que, não sei se você sabe, mas eu estou lhe informando, foi o primeiro país do mundo a usar árbitros 100% profissionais. E sabe quando é que isso aconteceu? Em 2001. Ou seja, uma decisão desse século. O futebol, que é mais que centenário, foi ter a partir de 2001 o primeiro país com árbitros 100% profissionais. Ou seja, é algo muito recente. E nem todos os países têm árbitros profissionais. O Brasil, e aí é um outro problema, não tem árbitros profissionais. Já detectamos um problema, comunicação. Outro problema, a fragmentação da formação da arbitragem, ou seja, é tudo muito quebrado. Cada árbitro e cada federação tem um estilo. Terceiro problema, falta de profissionalização. E aí a falta de profissionalização gera divisão de foco. O cara não pode e nem vai, é impossível ter o mesmo nível de dedicação do que um árbitro inglês que tem o tempo dele integralmente dedicado à arbitragem. Na prática, no Brasil, é outra informação, você tem árbitros que quase se portam como profissionais, porque por mais que não tenham ali a carteira assinada e um salário fixo, eles arbitram sempre, conseguem ter uma boa remuneração garantida e conseguem basicamente viver só da arbitragem. Mas, na teoria, eles têm outras atividades e como não é algo profissional, eles não têm os encontros corriqueiros como há na Inglaterra. Na Inglaterra existem encontros quinzenais obrigatórios para reformulação, você tem um programa de treinamento todo desenhado desde o começo do ano, revisão de preparação física toda hora. No Brasil você tem isso,
mas é quebrado e muito mais cuidado pela CBF do que pelas federações. Na Inglaterra não tem campeonato estadual, então você não tem essa questão. As escolas de arbitragem, elas são todas embaixo da FA ou da Premier League, porque lá é uma coisa meio tripartite, né? Você tem a FA, outra entidade e a Premier League, as três cuidando da arbitragem. Aqui no Brasil você tem a CBF com a sua comissão de arbitragem, mas as federações com as suas comissões também. Então é um samba muito louco aí, né? Então a gente já detectou probleminhas que estão em algum lugar da tela aqui. Poucos árbitros. Você pode até achar que a gente tem muito, mas não tem. Você sabe quantos VARs a gente tem no Brasil? Chuta aí, quantos árbitros para operar o VAR tem no Brasil? 10? Não, aí tu também tá de sacanagem. 10, porra, não dá. Então no final de semana não tem partida que não tem VAR, né? Não tem não, acaba, tá faltando, né? São 40 árbitros capacitados para operar o VAR no Brasil. E aí sabe quantas partidas no ano usam o VAR? Quase 900. Somando todas as séries, mais Copa do Brasil, mais não sei o que, são quase 900 jogos que demandam VAR. Você só tem 40 profissionais aptos para operar o VAR, ou seja, é um desgaste gigantesco em cima dos caras, assim, porque é muito jogo, é muita pressão e a cobrança do erro zero. E é impossível ter erro zero, mesmo com o VAR, que tem o elemento humano ali. O VAR é para entrar em situações extremas. Os erros extremos, eles diminuíram. Porém, quando há erro e quando o VAR valida esses erros ou ignora esses erros, a impressão que se tem é que os erros aumentam, né? Você tem a impressão de que o erro está com uma lupa. Mas, na verdade, na prática, aqui, na Premier League, na Bundesliga, na Copa do Mundo, na Libertadores, os erros graves, eles diminuíram. Estatisticamente, é isso que os dados mostram. A arbitragem tem errado menos. Porém, a lupa em cima dos erros é maior. E aí fica o questionamento que também é feito na Inglaterra, inclusive tem uma matéria do The Guardian, que é maravilhosa, entendendo assim, por trás do dia a dia de um árbitro. E lá, inclusive, tem a indicação de um livro que eu baixei o PDF depois para ver os trechos, chamado Blowing the Whistle, que é apitando, né? Então, soando o apito. A psicologia por trás da arbitragem. Eles mostram lá que muitas das decisões do árbitro, elas são algo que a gente deveria saber já. Elas são muito humanas. Por exemplo, os times visitantes tem 40% a mais de chance de tomar um cartão amarelo. Por quê? Porque o árbitro muitas vezes precisa controlar o clima no estádio. E às vezes ele controla com o cartão. Aí tu fala, mas não deveria ser assim. Mas não é pra ser assim. A regra, ela é muito clara. Primeiro que a regra, ela é subjetiva. Tem um outro problema aí, que também é um consenso fora do Brasil, que a regra poderia ser mais objetiva. Porém, talvez tornasse o jogo menos fluido. Por exemplo, se você quer estabelecer a regra sem subjetividade, você fala, um jogador tocou no outro e não tocou na bola, é falta. Só que, tem vários encontrões que o cara não toca na bola, é só disputa e não é falta. Se você colocar isso na regra, você acaba com a subjetividade. Porém, deixa o jogo picotado, chato, você não vai aguentar. A graça do jogo é a fluidez, é a aleatoriedade, muitas vezes, ali, do esporte que tem o maior campo para cobrir, com a maior quantidade de gente ao mesmo tempo correndo ali, porém, com uma figura para cobrir todos esses metros quadrados, ou seja, é humanamente impossível. Mas os auxiliares ali, o olho humano não vai dar conta. O VAR veio para ajudar e os erros diminuíram, mas a percepção das pessoas é de que o erro aumentou. Antes de se aposentar ou antes de sair do Arsenal, o Arsène Wenger falava, a arbitragem inglesa nunca esteve tão ruim. Você ia nos dados, os dados mostravam o contrário. Os erros tinham diminuído, mas as pessoas tinham a impressão de que os erros estavam aumentando. E aí, o elemento VAR para mim é fundamental, porque as pessoas querem que o VAR zere os erros e não vai zerar. Só que os erros parecem ter aumentado, no sentido da percepção. O CNM, inclusive, esses dias, foi lá no site da CBF, falou, de 144 jogos do Campeonato Brasileiro até aquela rodada, tinham sido só 7 erros graves. Eu aposto que se você pegar um campeonato aleatório em 2012, 2005, você vai no campeonato, nos primeiros 144 jogos, você vai encontrar 6 vezes mais erros graves. Agora você encontrou 7. E aí na sua conta pode ter 10, pode ter 11, mas vai ser muito menos do que o normal. Eu quero o erro zero. Aí, amigão, vá mudar de esporte, porque não vai ter o erro zero, eu sinto lhe informar isso. Sigamos nos problemas. Já falei da comunicação ruim, poucos árbitros, formação fragmentada, pouca punição / reciclagem. Agora é que a gente começou a ter árbitro afastado, mas o afastamento pelo afastamento é considerado pela própria arbitragem, e isso é uma informação, não é uma opinião, como uma decisão ruim. Por quê? Você afasta o árbitro também precisa de ritmo de tomada de decisão e de ritmo físico. Se você afasta esse árbitro e não coloca numa reciclagem, não vai adiantar, ele vai voltar pior. E como seria a reciclagem? Você vai descer degraus. Esse árbitro é árbitro de Série A. Ele precisa ser afastado e apitar jogos
jogos da Série C, da Série D ou de um estadual, enfim, que estiver acontecendo naquele momento, mas ele não pode não apitar, porque aí ele vai voltar pior. É uma engrenagem que precisa estar sendo estimulada a tomar decisão. Uma informação, esse programa hoje está cheio de informação. Sabe quantas regras tem no futebol? 17. Aí você fala, é um esporte simples, né? É um esporte tranquilo, cheia de subjetividades, as regras. Quantas decisões um árbitro toma durante um jogo? Entre 250 e 300 decisões num mesmo jogo. E a gente depois tendo as imagens com 40 câmeras e dentro do ar-condicionado para avaliar se dessas 300 decisões, quantas ele errou. É claro que ele vai errar 2, 3, 4, 10, 15 dentro de um universo de 300 decisões que ele tem que tomar por jogo. Isso é evidente. E aí, quando essas decisões erradas são muito graves, você pune. A punição com afastamento apenas não adianta. Tem que vir com reciclagem. E agora que isso está começando ainda muito vagarosamente. Mas para mim o pior erro, ou o pior defeito da arbitragem brasileira, que tem a ver com o primeiro problema, é personificação da arbitragem. Você sabe o jeito de apitar de cada um. Não é uma coisa padrão. Tipo assim, a arbitragem brasileira é assim. Ela deixa o jogo correr. Ela para demais. Ela é isso. Ela é aquilo. Não. É o árbitro X é assim. O Y é assim. Então no mesmo campeonato você tem 10 jeitos diferentes de apitar. Se você for na Premier League, isso o número é bem menor. Se for na Bundesliga, é bem menor. Você fala, o jeito alemão de apitar é assim. O jeito inglês de apitar é assim. Interfere pouco. O jeito espanhol é assim. O brasileiro é uma zona, pô. É uma zona. E aí tem a ver com a personificação do jeito de apitar, ou seja, o fulano quer assinar o jogo. Isso é um problema. Mas tem a ver também com a formação que já é fragmentada. Mas aí você continua perguntando, aí, Formiga, então tá claro que a culpa ela é toda da CBF. Ela é toda da arbitragem. Mais ou menos. Você já viu algum lugar do mundo que forme tanto bolinho em cima do árbitro como no Brasil? Não. Por quê? Porque os jogadores aqui eles são absolutamente mal acostumados. Eles pressionam a arbitragem como nenhum lugar desses de elite. Nenhum. Nem na Argentina. A Argentina o pau canta lá entre Boca e River. Ninguém vai pra cima do árbitro toda hora. O comportamento do mesmo jogador no Brasil é totalmente diferente na Champions, é totalmente diferente na Bundesliga, na Premier League. Então os jogadores também têm culpa. Simulam, muitas vezes não respeitam a arbitragem. O capitão nunca consegue falar sozinho com a arbitragem. É um bolo em cima da arbitragem o tempo inteiro. Então assim, os jogadores têm parcela de culpa nisso. Porque diferente dessas ligas que você paga pau, aqui a educação dos jogadores do ponto de vista esportivo é péssima. Péssima, assim. É vantagem em cima de vantagem, perturbação em cima de perturbação. O tempo inteiro. E os dirigentes também não ajudam, porque o que é falta para um time contrário, quando é para mim também eu fico pianinho, né? Se eu considero que tem um erro, se eu quero melhorar a arbitragem, quando tem um erro, claro, seja contra ou a favor, eu vou reclamar, porque eu quero o melhor para o jogo. Mas é balela, o cara quer o melhor para o seu time. Então quando eu sou prejudicado, eu vou reclamar os 4 cantos. Quando eu sou beneficiado, o silêncio. É a velha lei de Gerson. Então os jogadores e dirigentes têm parcela de culpa. E aí você tem uma questão, mas a CBF não faz nada para melhorar? Faz. Fui fazer o levantamento. Hoje você tem capacitação e curso como nunca aconteceu. Inclusive lançaram um recente para assessor de árbitro. E aí tem um programa de plano de carreira para esses caras se tornarem árbitros no futuro. Investimento em estrutura nunca foi tão grande. Você tem 11 instrutores de arbitragem no Brasil com uma estrutura muito grande, inclusive. Só que esses investimentos acabam sendo um tiro que volta, porque você gasta muito e tem essa percepção dos muitos erros. Aí fala, putz, nunca teve tanto investimento e também nunca teve tanto erro. Não é verdade que nunca teve tanto erro, mas é verdade que nunca houve tanto investimento. Só que o VAR, os programas, a lupa em cima dos erros faz com que a percepção aumente. Me lembrou Michael Moore, que é um documentarista inglês, americano no caso, que fala inglês. E aí ele tem vários documentários e um deles, o Tiro em Columbine, ele fala o seguinte, que naquele momento, nos anos 90, a percepção das pessoas tinha aumentado, ou tinha a certeza de que a violência havia aumentado 300% nos Estados Unidos, por conta dos programas policiais. Na prática, a violência nos Estados Unidos tinha aumentado 30%. Ou seja, você estava falando aí de 10 vezes a diferença por conta da percepção das pessoas. Então, muitas vezes, a percepção não é a realidade. Os erros de arbitragem no Brasil, eles diminuíram, mas a percepção aumentou. O VAR acabou jogando lupa para isso. A personificação, ela é um problema. Os erros diminuíram, inclusive os erros graves. Porém, quando eles acontecem, as pessoas acham que o mundo acabou, né? Voltando para Inglaterra, como eu já disse, foi o primeiro país do mundo a introduzir a profissionalização de arbitragem. Aí você fala, então a solução é essa, é profissionalizar. Melhora, mas não acabou os erros. Bota nos jornais ingleses aí pra tu ver se eles não acham que lá é a pior arbitragem do mundo. Inclusive, lembrando, não tivemos VAR na Copa do Mundo, nem brasileiro, nem inglês. Ou seja, não tá certo aqui nem lá, porque lá eles não interferem quase nada, que a gente interfere muito. E o tempo tende a fazer com que as coisas melhorem. Os árbitros hoje já têm preparação física como nunca tiveram. Vários, como o Gaciba, que eram ótimos árbitros tecnicamente falando, foram afastados por conta de questão física, porque hoje se cobra que o árbitro tenha sprint. O árbitro aumentou de 14 para 40
40 sprints por jogo, fora a quilometragem. Eles chegam a atingir 20 km por hora no mesmo jogo. E a gente aqui, e aí temos um outro culpado na história, a imprensa. A gente às vezes fala de arbitragem e critica uma decisão do árbitro sem saber a regra, pô. Tem uma pá de gente que fala de arbitragem aí, não conhece a regra, não leu nem o protocolo do VAR. Aí forma opinião, influencia a galera a ficar puta com a arbitragem. Aí quando passa uma semana que mostra que a decisão do árbitro estava certa, aí já foi, né? O árbitro já foi chamado disso, foi chamado daquilo. Então nós temos culpa, porque a gente comunica mal em vários momentos quando vai falar de arbitragem. Vários falam de arbitragem sem conhecimento de causa, sem entender da regra, sem ter lido a regra. Às vezes fala de uma regra que já mudou, porque uma coisa é regra, outra coisa é orientação. A orientação é super importante, porque direciona a arbitragem para onde deve tomar e interpretar algumas decisões. E o cara não sabe, não conversa com o árbitro, não lê a regra, não conhece o protocolo do VAR. Pergunta aí pra uma pá de galera aí se os caras leram já o protocolo do VAR alguma vez na vida. E aí ficam naquela conversa, mas aqui não deveria ser assim porque o protocolo é ruim. Porra, meu irmão, isso é um desserviço. O protocolo é daquele jeito. Eu posso questionar a regra? Posso. Se eu quero questionar a regra, vamos reunir e mudar a regra. Mas eu questionar a aplicação correta da regra é putaria, que é o que muita gente faz. E aí acaba sendo um desserviço, porque você começa a criticar, deveria ser assim. Mas não é, meu irmão. Não é. A decisão do árbitro tem que ser pautada em cima de como é a regra e o VAR. Se é de outro jeito, aí não tem como. Então, putz, é complicado. Basicamente, sabe qual é o resumo da ópera aqui? De quem é a culpa? É nossa. Eu sinto lhe informar isso, mas todos nós temos culpa. Eu, você, os jogadores, os dirigentes, a arbitragem. E você que eu digo é o torcedor, tá? Assim, a gente acha que a solução vai vir de lá pra cá. O jogador não quer fazer nada pra melhorar o correr do jogo. Nós não vamos atrás de informação. Então a gente vai continuar no nosso mundo de que todo mundo é prejudicado, é isso, é aquilo, outro. E os dirigentes também não estão nem aí. Eles querem apenas reclamar quando são prejudicados. Na hora do benefício, é como se nada tivesse acontecido. Então, desculpe filosofar, mas a culpa é de todos nós, viu, meu amigo? Bota opiniões aí que tem outra barbaridade que a galera fala de arbitragem aí, ou de regra. Ó, seguinte, mandando um beijo pra mamãe PagBet, eu não devia mais nem agradecer, porque a PagBet não resgatou só o opiniões, né? Ela, no caso, agora está aqui o tempo inteiro. Então, ó, se você quer fazer sua fezinha, faça lá a partir de R$1 e saque a partir de R$20, beleza? O link tá na descrição do vídeo para você fazer sua fezinha. E vai começar a Copa do Mundo Feminina e você vai ter várias oportunidades ali, porque sai gol pra caramba, vem em alguns jogos aí, gol pra caramba. E é bom olhar pro Brasil, viu? Pô, que eu queria a Marta campeã do mundo é brincadeira, ia ser um belíssimo roteiro depois do Messi ganhando. Ó, tem opiniões que é bizarra, às vezes eu tô em mesa de bar, eu vejo comentários na internet, o cara tinha que acabar com o impedimento no futebol. Porque o cara quer assim, se ele não consegue resolver o problema da arbitragem, ele quer resolver o que é a regra. Como é que resolve o problema? Tira a regra. Porra, irmão, eu não sei se você lembra, o futebol em algum momento da vida teve regras diferentes para o impedimento. E todas as mudanças foram para melhorar o jogo e deixar o jogo mais ofensivo. Inclusive, uma das grandes revoluções da história do futebol é uma mudança na regra do impedimento que torna o jogo mais ofensivo. Justamente porque ele era acusado ali nos anos 30, 40 de ser chato. E aí houve a mudança. Se tira o impedimento, sabe qual vai ser a diferença do futebol profissional para a pelada que você joga no final de semana? Nenhuma. Vai ficar um bando de gente enfiado dentro da área e o jogo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, com direito à covardia, porque os caras, ninguém vai querer sair da área pra deixar um boneco atrás de mim dentro da banheira, frente a frente com o goleiro. Porra, tu acha que nunca na vida estudaram a possibilidade de acabar com o impedimento? Só você, gênio da sala de estar, teve essa ideia. Por que será que eles nunca tiraram o impedimento? Porque inviabiliza o jogo. Simples assim. Vai ficar uma merda o jogo de futebol. Então não repita mais essa opinião, por gentileza, não. Pelo menos perto de mim aqui no Polêmicas Vazias, beleza? Dito isso, um grande abraço. O que vai ter de comentário agora? Tem que acabar com o impedimento, os malas vão botar. Vai deletar todos a produção, viu? Um abraço.